Vamos falar de eleições presidenciais. Afinal de contas, a gente acha que vai demorar, mas outubro é logo ali. O ex-presidente Lula aparece como favorito nas eleições presidenciais em todos os cenários, segundo as pesquisas de intenção de voto realizadas nas últimas semanas, ou bem dizer, nos últimos 2 meses, com mais presença. A mais recente, do Data Poder, coloca Lula com 42% de intenções de votos. Atrás dele vem o atual presidente Jair Bolsonaro com 28% de votos, mas já mostrando alguma pequena desidratação na comparação com a pesquisa anterior realizada pelo mesmo instituto no final de dezembro. Em seguida, temos o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro com 8% de votos. Os outros candidatos não chegam nem a 6%, nem a 5% se somados, na verdade. Entre os homens, Bolsonaro lidera com 41% dos votos. Entre as mulheres, Lula tem 48% dos votos e teria chances, inclusive, de vencer no primeiro turno. E Bolsonaro tem alta rejeição entre nós mulheres, conquistando apenas 17% do eleitorado. Sobre tudo isso, pesquisas, expectativa para as eleições presidenciais, mesmo antes, claro, de a campanha oficialmente começar, conversamos agora com o sociólogo Marcos Coimbra, presidente do Instituto Vox Populi. Como vai, Marcos? Muito bem, muito obrigado pelo convite. Estou sempre pronto para tratar desses assuntos, ainda que não tenha nenhuma certeza para oferecer para vocês. Com certeza, Marcos, e eu sempre costumo dizer isso, a gente tem que ser cuidadoso, porque é claro que muita água vai rolar debaixo da ponte, como eu costumo dizer, a campanha ainda nem começou, mas eu acho que para a gente começar, eu gostaria que você trouxesse para a gente, assim como você fez em entrevistas recentes, essa questão, eu não gosto da palavra favoritismo, justamente por isso, mas como o Lula vem crescendo, também a reboque de uma rejeição que vem aumentando do Bolsonaro. Então, eu gostaria de começar com essa análise. Bom, Tereza, o Lula é favoritíssimo para ganhar a eleição deste ano. Sinceramente, não me lembro, não sei se houve no passado remoto alguém com um favoritismo que se pode considerar parecido com o do Lula agora. Mas eu não conheço. Pelo tudo que eu já vi de política brasileira, história eleitoral, nunca houve um candidato tão favorito quanto o Lula é para ganhar a eleição deste ano. O que não é, na verdade, uma surpresa. Lula, desde 2002, de todas as eleições que participou, e mesmo daquelas em que ele preferiu não participar, ele sempre foi favorito. Foi favorito em 2002, favorito em 2006, era favorito em 2010, se tivesse querido, tivesse permitido que alguns de seus aliados no Congresso fossem adiante com a ideia de uma terceira eleição seguida, que havia a possibilidade de discutir. Afinal de contas, Fernando Henrique tinha se proposto a ser candidato no cargo a um segundo mandato. O Lula poderia, se quisesse, ter sido candidato a um terceiro mandato, permanecendo no cargo. Não foi isso, ele preferiu seguir a Constituição, ao contrário do Fernando Henrique, e não foi candidato em 2010, mas era favorito. Assim como era em 2014. Se ele tivesse querido ser candidato pelo PT, ele certamente teria sido aceito dentro do partido e era um favorito muito mais consolidado do que a Dilma naquela altura. E em 2018, ele só não foi favorito porque prenderam, amordaçaram, não deixaram ele falar, não deixaram ele dar entrevista. Assim, ele não ganhou aquela eleição. Mas se tivesse disputado, provavelmente teria vencido também a eleição de 2018. O Datafolha fez pesquisa faltando um mês para aquela eleição, no final de agosto, 40 dias para a eleição, e ele tinha 39, Bolsonaro tinha 20, e ele tinha uma grande chance de ganhar a eleição no primeiro turno contra o Bolsonaro em 2018. Contrariando essa conversa de que o antipetismo não ia deixar que o PT... Não teve nada de antipetismo, teve apenas uma sucessão de intervenções e manobras
de militares, bilionários, donos de empresas de comunicação, políticos tradicionais, juntou todo mundo e impediu o Lula de ser candidato. Então ele é favorito hoje, como foi favorito nas eleições passadas. Não é porque o Bolsonaro é essa porcaria que todo mundo está vendo. É claro que um candidato de tão baixa qualidade como o Bolsonaro aumenta. Claro que um voto de quem diz assim, pelo amor de Deus, Bolsonaro não. Então é possível que Bolsonaro ajude alguma coisa nesse favoritismo do Lula. Mas eu sinceramente não acredito. Lula é favorito porque as pessoas gostam dele, porque acham que ele foi um bom presidente, pode vir a ser um bom presidente de novo, só por isso, é coisa simples. E o Bolsonaro está cada vez perdendo mais substância, porque é uma porcaria de um presidente que faz um governo calamitoso, um desastre na economia, um desastre na saúde, um desastre na educação e no meio ambiente, e vai por aí. É o pior presidente da história do Brasil. Como é que se poderia esperar que ele estivesse bem na eleição? Reeleição não é só, mas é também um pronunciamento, um plebiscito a respeito do que existe hoje. E o que existe hoje é essa catástrofe bolsonarista. E mesmo ele sendo o pior presidente do Brasil, como você considera, Marcos, a gente vê que o terceiro colocado ali, em geral, que Sérgio Moro, nas pesquisas, né, ele tem 2 vezes ou 3 vezes menos percentual de votos do que o próprio Jair Bolsonaro, que apontaria para um caso de segundo turno, um enfrentamento entre Lula e Bolsonaro. Na última eleição, o Bolsonaro tinha uma rejeição bastante elevada, mas ele passou a trabalhar já na reta final do primeiro turno e aumentar a rejeição do adversário dele, que era Fernando Haddad. Em uma semana, eu lembro que na última, o Datafolha mostrou que a rejeição do Haddad tinha subido 9 pontos, e sem nenhum motivo aparente, mas por conta de uma campanha muito suja, que era ali veiculada por disparos em massa no WhatsApp, e era algo mais difícil de detectar, ainda hoje né? O WhatsApp é muito pouco transparente. Você projeta, no hipotético segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, uma repetição desse tipo de estratégia, desse bolsonarismo, ou seja, uma campanha muito suja, talvez até mais do que a de 2018? É difícil dizer. Primeiro, eu não tenho muita segurança de que essa vantagem que o Bolsonaro tem hoje em relação ao Moro esteja consolidada. A pesquisa que você mencionou, que é uma pesquisa feita por telefone, não me parece comparável de maneira muito exata com as pesquisas presenciais, que são as mais adequadas para retratar um país e a opinião de um país como o Brasil. Na maioria das pesquisas chamadas presenciais, a vantagem do Bolsonaro sobre o Moro não é tão grande assim, não. O Bolsonaro está com 20 e pouquinhos, ao contrário dessa, em que ele está um pouquinho melhor, e o Moro está na casa de 9, 8 pontos, os famosos 2 dígitos da intenção de voto dele. Então, a rigor, se você pensar que a diferença entre eles está na casa de 10 pontos, arredondando, de acordo com esse tipo de pesquisa, se o Moro melhora 5, empatou com o Bolsonaro, porque de onde que virá o voto do Moro? Do Bolsonaro. E se o Bolsonaro cair 5, o que acontece com o Moro? Empata. Porque para onde vai o voto do Bolsonaro? Para o Moro. Sujeito que hoje, sabendo tudo que sabe, pensa, levando em consideração tudo que a gente tem na mesa, diz assim, eu vou votar no Bolsonaro, ele não vai virar eleitor do Lula. Ele não vai virar eleitor do Ciro Gomes. Ele vai virar eleitor do Moro. Porque se tem 2 candidatos do fascismo moderno brasileiro, são eles 2, Bolsonaro e Moro. Moro não tem nenhuma diferença, assim, é mais democrata que o Bolsonaro. Como assim? É igualmente antidemocrático. Então, quem quer Bolsonaro hoje pode perfeitamente passar para Moro. E nós estamos vendo isso em pesquisa.
E tem muito bolsonarista dizendo assim, ó, eu sou a favor das coisas da direita, mas, sinceramente, Bolsonaro não dá. E é compreensível que isso aconteça. Porque se fosse uma eleição, sei lá, um sistema bipartidário, era o candidato da direita e ponto. Mas não é. Nós temos ainda vários meses em que o Bolsonaro vai continuar a ser isso que ele é, e o eleitor de direita vai pensar, vai continuar pensando, pô, será que eu quero mesmo esse Bolsonaro? Será que eu quero mais 4 anos desse cara? É difícil imaginar isso. E ele se esmera em oferecer a cada dia mais motivos para o eleitor de direita desistir dele. Quer um exemplo? Essa discussão a respeito de vacinação de criança. Pode haver uma coisa mais sem sentido que um governante ser contra a vacinação de criança? Isso eu não entendo quem que é capaz de pensar uma coisa tão idiota e um sujeito que recebe a sugestão idiota leva ela adiante. Então, o seu Bolsonaro agora, para piorar tudo, é o cara que é contra a vacinação das crianças. E a gente vê nas pesquisas, vê no cotidiano, que a imensa maioria das famílias quer que as crianças sejam protegidas de gripe e de Covid. Então, o Bolsonaro a cada dia inventa mais uma pior do que a de ontem. E é por isso que é difícil dizer assim, não, vai Bolsonaro, não sei. Há uma tendência, especialmente de mulheres bolsonaristas, de dizer assim, não, sinto muito, mas Bolsonaro não dá. Então, vamos imaginar um cenário, hoje, concordo contigo, o cenário mais provável hoje é Lula, com enorme vantagem, contra Bolsonaro. Mas o cenário de Lula contra Sérgio Moro é perfeitamente possível, considerando as coisas que o Bolsonaro faz. E o Moro é uma porcaria de candidato. Vamos deixar claro, ele não sabe nada de Brasil, é um papagaio que fica repetindo as coisas que dizem para ele, finge que está preparado para ser presidente, obviamente não está. Tem uma trajetória profissional altamente questionável, com essa coisa de vai para os Estados Unidos, arruma um emprego com os caras que ele ajudou a ficar rico. É um picareta de marca maior, mas tenho que admitir que ele não é o sujeito que vai para a rua dizer que criança não pode vacinar, que fica fazendo corpo mole para não deixar a vacinação das crianças. Então, existe um cenário concreto de um hipotético segundo turno, porque hoje, nas pesquisas presenciais, a vantagem do Lula para ganhar no primeiro turno é considerável. Também não quero dizer que está consolidado. Sim, não, sem dúvida. O que você falou agora, Marcos, é interessante, porque é isso, né? A gente está numa situação tão bizarra com o atual presidente que qualquer posição razoável, você fala assim, ah, não, o cara é razoável, né? Tipo, tá bem ok. Marcos, queria falar, você mencionou as mulheres, e aí eu queria falar um pouco de estratificação dessas pesquisas. O que você pode trazer para a gente sobre isso? Eu tenho acompanhado alguns debates em círculos de mulheres, e a rejeição entre mulheres do Bolsonaro é imensa. E algumas pesquisas também indicam que a faixa etária entre 25 e 45 anos indica uma propensão a Lula, né, e uma rejeição maior a Bolsonaro, e os 60 a mais, que são basicamente as pessoas que mais usam o Facebook, que hoje para as pessoas é indicada ou é chamada de uma rede fantasma, né? Em detrimento de outras, o Twitter, o Instagram e o TikTok, por exemplo, que são redes mais jovens. O que você tem para nos dizer sobre essa estratificação dentro desse cenário? Bom, tem muito tempo, Tereza, que os resultados convergem para um tipo de perfil do eleitor do Lula e um perfil completamente diferente do eleitor de direita, seja bolsonarista, seja Sérgio Morista. Como eu estava dizendo, é tudo a mesma porcaria, mas em termos de perfil, são diferentes. Lula é majoritariamente votado por pessoas de renda mais baixa, escolaridade mais baixa,
predominantemente por mulheres, com uma vantagem sobre o Bolsonaro muito expressiva. Na população negra tem uma enorme vantagem. Entre pessoas que se identificam, vamos dizer, de formas alternativas às divisões tradicionais de gênero, a mesma coisa. Então, digamos que o Lula é um candidato de um Brasil mais real, maior, mais próximo das suas tradições culturais, sociais. Ou seja, o Lula está na frente porque ele expressa a maioria do país. Mais jovem, mais feminino, mais negro, mais, digamos, disposto a aceitar formas alternativas de sexualidade. Então, esse Brasil mais moderno é o Brasil do Lula. O Brasil do Bolsonaro e do Moro é um Brasil branco, predominantemente masculino, predominantemente de classe média e alta, já teve uma grande vantagem no eleitorado com escolaridade superior, perdeu essa vantagem, e ao longo da pandemia, as pessoas de maior nível de escolaridade, que gostavam do Bolsonaro, que eram contra o PT, sei lá por que razão tinha, o fato é que foram parando, foram deixando de apoiar o governo e de acreditar no Bolsonaro, porque, aliás, é muito compreensível. O que ficou para o Bolsonaro? Uma baixa classe média, com escolaridade média, branca, em muitos casos mais maduro. Então é isso, é um Brasil mais velho, mais masculino, mais branco, e é mais velho em termos de ideias, cultua coisas de antigamente, golpe militar de 64, sei lá, essas coisas. Então existe realmente uma diferença muito grande em termos de perfil socioeconômico na maioria vamos dizer, na composição do eleitorado dos dois. Eu acho que não é errado dizer que o eleitor do Lula é a cara do Brasil. E o eleitor do Bolsonaro é uma cara distorcida, não estou dizendo no sentido negativo, é uma cara distinta do Brasil maior, do Brasil da maioria das pessoas. Marcos, queria agradecer a sua análise aqui no Revista Brasil TVT e até mais. É um prazer, um abraço para vocês, bom trabalho.